Amém, amém. Glória a Deus. Independente das circunstâncias, vamos permanecer no Senhor. Amém? Nossa família vai permanecer firme no Senhor em todo o tempo. E hoje nós vamos falar sobre famílias firmes na palavra de Deus, valorizam e respeitam as mulheres. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres. Efésios 5, 27 e 29, a palavra do Senhor fala assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é uma palavra do Senhor, que o Senhor se entregou pela igreja, e nós devemos, homens, também guardar as nossas esposas. A palavra, tem muita gente fala de Paulo, né? Que Paulo foi um homem misógino, um homem que não gostava de mulheres. A misoginia é aquele que não gosta de mulheres, tem aversão à mulher. Mas isso não é uma verdade. Nos tempos antigos, isso acontecia mesmo. Nos tempos antigos, as mulheres não eram valorizadas. Na época de Jesus, antes mesmo disso, as mulheres eram tratadas como objeto, apenas destinadas à procriação. Existe uma frase do pensador Demóstenes, do século IV a.C., que ele diz o seguinte: esse é o pensamento daquela época. Temos as prostitutas para nosso prazer, concubinas para as exigências normais do corpo e esposas para gerarem nossos filhos legítimos e para serem guardiãs de nossos lares. Esse era o pensamento daquela época. Mas algumas culturas hoje ainda pensam assim: meninas, quando nascem, elas não podem sequer aprender a ler. Existe essa ainda cultura no mundo ainda. Geralmente no Oriente é assim. Para vocês terem uma ideia, no judaísmo era comum os homens orarem dizendo assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um gentil, um samaritano ou uma mulher. Olha que ambiente Paulo vivia, em que Jesus vivia. Tem gente que fala que eu não nasci cachorro, mulher, samaritano. Tem umas versões assim. Por suas vezes, as mulheres oravam assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que me fizeste segundo a tua vontade. E como as famílias podem construir uma visão firme na palavra em relação à pessoa da mulher? De que forma que as famílias podem construir essa visão de que a mulher não é isso, a mulher não é objeto? Como que nós podemos fazer isso? A gente primeiro tem alguns passos, né? Primeiro, associar a pessoa da mulher como bênção, pessoa de valor para a família. A gente, fazendo um paralelo com Paulo, ele sempre valorizou a pessoa da mulher em seu ministério. Todo o seu ministério, Paulo sempre elogiou as mulheres que trabalhavam para o Senhor. Ele cita inúmeros nomes nas cartas, nomes de mulheres nas suas cartas, que demonstram que ele valorizava essas pessoas. Lá em 2 Timóteo 1, 4, 5, Paulo exalta a fé da avó de Timóteo e da mãe, a avó Lóide e mãe Eunice. Paulo falava que a sua fé, agradeço a Deus pela vida da tua avó Lóide, da sua mãe Eunice, pela fé que elas tinham no Senhor. E essa fé predomina em você. Então, elas foram mulheres que formaram o caráter de Timóteo. E Timóteo foi um homem de fé, um discípulo de fé, um homem que acompanhou Paulo nesse tempo todo. E a gente, nas nossas casas, a gente tem exemplo de mulheres de fé. Eu posso falar da minha mãezinha. Minha mãe tem 93 anos de idade. Uma mulher muito sábia, pouca leitura, né, como se fala, né, pouco estudo, mas uma mulher muito sábia, a minha mãe.
E o interessante é que ela sempre foi uma mulher que valorizou demais a família, filhos, marido. Minha mãe sempre foi essa pessoa. E ela, aos 93 anos, ela hoje tem alguns problemas cognitivos, né? Ela não se lembra, a memória dela está muito curta. Muito curta. Ela lembra dos filhos, ela bagunça o nome dos filhos, fala no nome de um filho com a esposa de outro e tudo. Mas o meu irmão me disse uma coisa interessante. Ele falou assim, ele que cuida da minha mãe, falou assim: Paulo, toda noite, antes de dormir, ela ora por cada um de nós. E na hora da oração dela, ela não se esquece do nome das noras. Não se esquece. E ela foi uma mulher que dá exemplo para a minha família, para os meus irmãos. Lá nós éramos 7, somos 6 hoje, mas a minha mãe sempre foi uma mulher de fibra, sempre foi uma mulher que deu muito exemplo de como se trata uma família, como se valoriza uma família, a importância da família, porque até hoje, no meu coração, primeiro vem Deus. Deus, é Ele que nos dá tudo, inclusive a família. E, em segundo lugar, a coisa mais importante que nós temos é a família. Por isso que eu gosto desse ministério de casais. Tratar de pessoas, tratar das famílias, tratar dos casamentos, porque isso é fundamental para as nossas vidas, para a igreja, para a sociedade. O Paulo também, lá em Romanos 16, ele cita o nome de várias mulheres e ele demonstra o valor dessas mulheres. Se vocês lerem lá depois, no Romanos 16, ele fala de várias mulheres. Mulheres que foram... Que eram líderes, até dentro da própria igreja, mulheres exemplo. E a valorização da mulher começa já na concepção, aceitando como sendo bênção de Deus, caso seja um menino ou uma menina. Então, quando a gente pensa que nós casados, que nós sonhamos em ter filhos, no meu caso, eu pedi a Deus uma menina. Que eu criado junto com os meus irmãos, né, só chute na canela, aquela coisa horrorosa. E eu queria uma menina, porque eu sempre achei que menina fosse uma pessoa, elas são realmente mais amorosas, mais carinhosas, e Deus ouviu a minha oração e não ouviu a oração da Andréia, porque a Andréia queria um menino. Eu agradeço a Deus por termos tido a Ana Carolina, que é uma menina maravilhosa. E tudo aquilo que eu sonhava de uma filha, ela é, entendeu? Bem, até mais do que eu pensava. E a gente tem que valorizar as mulheres que tem ao nosso redor. Nós temos que valorizar. Uma família estará dando grande contribuição para a sociedade se ensinar os meninos, especialmente os meninos, e cultivar no meio de palavras e práticas atitudes que valorizam as mulheres. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Ensinar os meninos a respeitarem as mulheres, começando pela própria mãe. Você já viu criança chutando mãe, dando tapa em mãe? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós temos que criar os nossos filhos que eles sejam respeitosos, porque a mulher, como a própria palavra fala, é a parte mais frágil. Nós temos que proteger as mulheres. A palavra do Senhor fala que nós temos que proteger as mulheres, e nós temos que ensinar os nossos filhos a proteger as mulheres. O que nós temos visto nesse mundo é uma coisa absurda, assassinatos, coisas loucas que nós temos visto ultimamente. E também nós temos que incentivar na nossa família o espírito de liderança e empreendedorismo das mulheres. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe lá que várias mulheres foram líderes nas suas igrejas, como foi o caso de Febe, em Romanos 16, 1, 2, de Áquila e Priscila, em Romanos 16, 3. Essas mulheres tinham igrejas nas suas casas, elas lideravam igrejas, lideravam. A própria Febe, ela tinha como... parecia que ela era como se fosse uma governadora, uma diaconisa. É uma coisa muito interessante. Então, a gente precisa trazer isso para as nossas famílias. Em família, devemos estar atentos aos talentos das meninas. As moças, as mulheres, nós temos que estar atentos a isso.
fazer com que essas meninas elas fiquem empolgadas em ser líderes, em trabalhar, em produzir, inclusive dentro da igreja. Isso é importante também. Nós temos que valorizar essas mulheres, as nossas filhas. E na família, incentivar as meninas a serem empreendedoras também, a liderar, a ser empreendedoras. E isso pode ser feito deixando que elas liderem algum trabalho em grupo em casa, alguns trabalhos também na igreja, incentivando e ensinando noções de compra e venda, e ajudando-as a começar algum empreendimento infantil para ensinar noções de negócios. Isso é importante. E se você está fazendo dessa forma, você está incentivando, você está valorizando as mulheres. E tratar as mulheres também com igualdade na família. A palavra do Senhor fala em Gálatas 3:28 assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse é um texto clássico para ensinarmos não somente aqui na igreja, mas na família, que homens e mulheres estão no mesmo nível perante Cristo, pois somos homens e mulheres, corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas tratam Paulo, falam que Paulo é misógino, porque quando ele fala de submissão. Mas a submissão que Paulo fala é justamente isso daqui, é tratarmos uns aos outros da mesma forma. O homem tem o seu papel dentro de casa, a mulher tem o seu papel dentro de casa, os filhos têm o seu papel dentro de casa. E isso é valorizar cada um o seu papel e valorizar valorizar o homem, valorizar a mulher. E famílias que estão firmes na palavra de Deus, eles não diminuem a pessoa da mulher, de forma alguma. Não existe aquela chacota falando de mulher que é inferior. Não existe, não pode existir. Nós temos que ter muito cuidado, nós adultos, quando a gente trata das mulheres, quando a gente faz referência às mulheres, quando a gente faz comentários sobre as mulheres. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Inclusive anedotas, piadas, tem que ter muito cuidado, porque isso você desvaloriza a mulher. Então o seu filho cresce achando que isso é normal, desvalorizar a mulher, fazer anedotas, fazer chacota das mulheres. E nós temos vivido uma sociedade doente. Vocês observem como nós estamos vivendo uma sociedade doente. E maridos têm que tratar as suas esposas com amor. A palavra do Senhor fala em Efésios 5:25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Provérbios fala que quem acha uma esposa acha um tesouro. Você achou sua esposa, você achou um tesouro. Em outra versão fala que aquele que acha a esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então nós temos que valorizar nossas mulheres, porque suportar a gente é difícil. Só a mulher para nos suportar. A melhor maneira de ensinar os meninos a tratar as mulheres é na observância de como os homens da família, especialmente os maridos, tratam suas esposas. O marido que maltrata a esposa está ensinando o menino no futuro a tratar mal a esposa. Uma coisa interessante que a psicologia afirma é que um filho que vê um pai maltratar a mãe, maltratar as irmãs, ele vai começar a achar que aquilo é uma coisa muito normal, que aquilo é natural, é coisa de macho, coisa de homem. E quando ele se casar, ele provavelmente vai repetir essas mesmas coisas. Ele vai tratar mal as mulheres, a tratar mal a sua mulher, maltratar suas filhas. E isso é muito, muito, muito perigoso, porque o exemplo que nós damos aos nossos filhos é o que eles vão fazer lá no futuro. E uma coisa interessante também é que a pessoa que foi humilhada... A pessoa que foi humilhada, geralmente a mulher, isso é psicologia. Ela vai, talvez, não todas, buscar num homem o mesmo tratamento que ela recebeu do seu pai. Ou seja, um abusador. Aí as pessoas falam, isso é maldição hereditária. Não é maldição hereditária.
Ela só está repetindo uma coisa que ela aprendeu e acha que aquilo é natural. Ser maltratada, um menino maltratar uma mulher, ele acha que aquilo é natural. Uma mãe castradora, uma mãe que castra seu marido, que castra seus filhos, talvez o garoto, quando ele crescer, ele vai procurar uma mulher que o trate da mesma forma. Entendem? Então, nós temos que ter muito cuidado como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos as mulheres. O casamento dos pais é a melhor escola para ensinar os meninos a como tratar uma mulher. Nossa, obrigado, gente, que eu estou aqui só nisso. Obrigado. Irmãos, nada como exemplo. Nada como exemplo. Se você trata mal a sua mulher, os seus filhos provavelmente vão tratar mal as mulheres deles. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com a forma como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso lado, tanto a mulher como o marido. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E uma família que ela é firme na palavra, ela tem que desenvolver dia a dia essas qualidades, virtudes, características de tratar bem as mulheres. A coisa mais interessante que você pode ouvir de uma mulher é o seguinte, são algumas frases. Na minha família, eu, como mulher, fui amada, valorizada e respeitada. Na minha família, as mulheres eram tratadas de igual para igual com os homens. Na minha família, eu aprendi e vivi o que significa amar, valorizar e respeitar as mulheres. Essa é uma lição que nós devemos levar para a vida toda. Essa é uma lição que tem que ser colocada no coração dos nossos filhos. E se hoje você trata mal sua mulher, se hoje você trata mal suas filhas, porque você talvez tenha sido essa pessoa que foi maltratado lá atrás, e para você isso seja uma coisa natural, é hora de mudança, é hora de arrependimento. Porque ainda há tempo, irmãos. A palavra do Senhor fala que há tempo. Enquanto há vida, há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto não se quebra o jarro junto ao poço, há esperança. Nós temos que nos perdoar. Se há pessoas no nosso meio que têm sofrido isso e que têm um coração tão amargurado porque sofreu esses abusos, é hora de perdão. É bom perdoar, é medicina para o nosso corpo o perdão. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nós devemos valorizar as mulheres que nós temos ao nosso redor. Nós temos que valorizar nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, para que elas se sintam amadas e sejam realmente amadas. Porque a nossa luta diária, no fim das contas, a gente volta para a família. Não são os amigos lá fora, não é o seu dinheiro, é a família que vai te socorrer no final das contas. É a família. Quando você estiver na situação mais complicada da sua vida, você vai ter a sua família para te socorrer. É lá que nós temos repouso, é lá que nós temos o socorro necessário. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos faça homens que amem as suas mulheres, respeitem as suas mulheres e que elas se sintam protegidas e guardadas por nós. Elas têm que se sentir protegidas por nós, guardadas por nós. E que para que os nossos casamentos sejam casamentos felizes. E que Deus abençoe a todos nós. Amém?